Então, veio uma frase no meu coração enquanto eu pedalava. Deus tem ministrado muito ao meu coração enquanto eu pedalo, por isso que cada vez eu tenho pedalado mais, né? Eu já estou pedalando 24 quilômetros, comecei pedalando 6, né? E agora já estou pedalando 24 quilômetros e ali Deus está sempre falando comigo. E veio uma frase, e a frase foi: interrompendo em Deus. Diga, interrompendo em Deus o ciclo do fracasso. Interrompendo em Deus o ciclo do fracasso. Então eu quero que você já fique mergulhado, batizado. Quando eu falar a palavra batizado, eu não estou falando sobre batismo nas águas. Eu quero que você receba esse entendimento. A palavra batismo quer dizer imerso. Então eu quero que você esteja batizado. Se permita que isso lhe envolva, que você esteja dentro disso. Amém? Que você esteja dentro disso. De quê? Dessa realidade. Deus tratou isso no meu coração porque tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. E Ele falou, interrompendo em Deus os ciclos de fracasso. Diga de novo, interrompendo em Deus os ciclos de fracasso. Agora sim, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 2. E depois em Romanos, no capítulo 8. Então você já vai sabendo que vamos ler Coríntios e depois Romanos. Nós vamos ler esses dois textos e depois nós vamos orar e você senta. Nós vamos ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração para a minha vida e para a sua também. 2 Coríntios capítulo 2. Apenas o versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim: mas graças a Deus que sempre, diga sempre. Não é uma vez e nunca mais, é sempre, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Você pode dar amém, aleluia, glória a Deus? Diga assim, graças a Deus que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. Só a primeira parte do versículo. Fique comigo aqui, nós vamos ler o próximo. Eu já estou pregando, você está em pé, mas eu já estou pregando. Veja aqui, conduzir sempre em vitória também fala sobre um ciclo. O que caracteriza o sempre são as conexões dos ciclos. Você está comigo? Um ciclo junto do outro ciclo, junto do outro ciclo, vai fazer o sempre. Alô? E agora, Deus está chamando eu e você para a verdade da palavra, que embora eu e você estejamos vivendo qualquer outro quadro, a vontade de Deus é nos conduzir ciclicamente em vitória. Tem texto que diz, nos conduz em constante triunfo. Fica ligado aqui, amém? Deixa a Thalita, fica ligado aqui, amém? Agora Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Tudo são textos que você já conhece. Posso ler? Diz assim: mas em todas as coisas, ou melhor, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Não sei se você prestou atenção, mas os dois textos que nós lemos falam sobre vencer, sobre vitória, e nós estamos falando sobre interromper na nossa vida em Deus os ciclos de fracasso. E fracasso é o contrário de vitória. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos debaixo do espírito dessa palavra. Nós sabemos que não tem a ver com palestra, com informação apenas, com comunicar um conteúdo, mas nós estamos debaixo do espírito da palavra que vai produzir espírito e vida, e eu me posiciono humildemente, me colocando, Pai, debaixo da inspiração dessa palavra, entendendo que ela é primeiramente para mim e para cada pessoa que decidir que é para ela também, vai receber em nome de Jesus. Pai, nós queremos abrir mão de toda argumentação, de toda dureza, intransigência, e até aquilo que estiver escondido porventura, que possa ser um agente que resista, que contraponha a palavra. Nós nos abrimos para que o Senhor toque, mova, tire de nós todo e qualquer impedimento. E nós queremos te dizer que temos disponibilidade, Pai, de sermos moldados, direcionados, Senhor, assistidos por Ti. Eu repreendo agora, no poder e autoridade do nome de Jesus, todo agente contrário, tudo aquilo que porventura possa se levantar para comprometer, eu repreendo em nome de Jesus e declaro aquilo que a Bíblia diz: mentes cativas à obediência de Cristo. E o Espírito da palavra esmiuçando a penha, o martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra, que quebra a dureza, o Espírito dessa palavra fazendo quebrar toda rigidez, toda dureza,
e fazendo penetrar como uma espada de 2 gumes que corta facilmente, que penetra, fazendo essa palavra descer ao nosso espírito. Em nome de Jesus, você crê? Amém. Então, pode sentar. Aleluia. Eu acho que o Espírito já ministrou alguma coisa à sua vida, amém? Porque ele já ministrou a minha também. E o que veio no meu coração, quando essa palavra começou a se formar, foi que o diabo ele tem trabalhado ciclos para poder fazer a vida de pessoas, preste atenção nisso, pararem completamente, ou fazer a vida de pessoas pararem em parte, mas tanto completamente quanto em parte, o propósito é o mesmo, é fazer com que você não discerna o seu futuro e não discernindo você não viva. Fique bem ligado, não se distraia, fique bem ligado. E toda vez que uma pessoa, porque todos nós temos um campo de influência, todos nós temos um nível de influência, uns influenciam mais pessoas, outros influenciam menos, mas todos nós temos um campo de influência, um nível de influência, seja na nossa casa com os nossos filhos, seja na nossa casa com os nossos pais, ou os pais em relação aos filhos, ou as esposas em relação aos maridos, os pastores em relação à igreja, mas todos nós temos um ciclo, e quando o diabo consegue parar a vida de alguém, um efeito, uma reação, quem já ouviu essa expressão? Uma reação em cadeia, sabe efeito dominó? Sempre que o diabo consegue tocar a vida de alguém, para que o propósito dela não aconteça, uma reação em cadeia começa a acontecer, porque as pessoas que estão ligadas a você, automaticamente elas também param de progredir, automaticamente elas também param de crescer. Vocês estão comigo? O diabo trabalha no sentido de roubar a nossa atenção, de paralisar, de neutralizar a nossa vida, através desses ciclos de fracasso, que produzem cansaço, que compromete a esperança, porque a esperança é uma partícula da fé. Sabia disso? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando a nossa esperança está comprometida pelos ciclos, a gente fica literalmente parado. E como existe essa verdade das reações em cadeia, eu estou falando agora e você deve estar pensando nas pessoas que têm a ver com a sua vida, nas que estão sobre você e nas que estão sob você. Quando a sua vida anda, influencia de forma positiva essas pessoas. Quando a sua vida para, influencia de forma negativa essas pessoas. É um efeito dominó, que quando você toca na primeira peça, ela vai tocando nas outras e vai derrubando. E por isso que o diabo trabalha de forma tão organizada, que muitas vezes é o que a gente não tem, diligência e organização. E eu não estou aqui para exaltar o diabo, eu estou aqui para nos chacoalhar, para a gente ser despertado e tomar as posições que a gente precisa ter. Sabe por que às vezes essas coisas, embora cíclicas, elas funcionam? Porque elas são programadas e há diligência, não há indiferença, há intencionalidade. Você vai ver sempre eu e a pastora Maricela aqui usar essa expressão, intencionalmente, né? O que é intencionalmente? É aquilo que você faz de forma racional. A Maricela leu o texto de Romanos 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Paulo está falando literalmente sobre o ambiente de culto, sabia? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, se ele está falando que no ambiente de culto existe a necessidade de um posicionamento intencional, é porque se a gente não for intencional nisso, outras coisas vão comprometer. Sim ou não? Ou você está 100% focado na hora do culto? Não, tem coisas que trabalham para distrair, coisas lícitas ou não, trabalham para distrair. E se a gente não, de forma intencional, não assumir uma postura de governo sobre a nossa própria vida, Deus vai ser defraudado, porque a Bíblia diz: dê a Deus o que é de Deus. E Ele espera a minha e a sua dedicação, Ele espera a minha e a sua consideração. Deus é defraudado e, consequentemente, nós somos também, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Nós recebemos de Deus quando estamos dando a Ele. Então você vai sempre ouvir essa expressão, intencionalidade, sujeitar o próprio corpo, não deixar as coisas de qualquer jeito.
Porque independente de você ser o santarrão ou ser o neófito, o diabo vai trabalhar no sentido de comprometer. Porque a nossa vida ela precisa de sequência, ela precisa de continuidade. E essa palavra, amados, ela é forte demais, demais. Agora eu quero chamar você para o lado bom da coisa. A reação em cadeia, o efeito dominó, não é só para parar as pessoas quando você para. Não, se você tiver ativado também, você vai ativar a vida de outras pessoas. Se você não negociar o seu passo a passo, outras pessoas vão ser inspiradas por você. Outras pessoas vão ser despertadas por você. Dentro do contexto do casamento são só duas pessoas, mas se uma delas não negociar a relação com Deus, a determinação, a postura de compromisso vai começar a respingar no outro e vai trazê-lo para aquele lugar. Quantos estão comigo aqui? Eu quero perguntar a vocês, não respondam, só pensem. A unção que estava operando aqui no culto de terça-feira, quando Deus trouxe a palavra de a medida de Deus, infinitamente mais, ela era só para aquele dia? Ela era só para aquele culto? A gente se alegrou, chorou, pulou, só ali naquele momento? Se a palavra que Deus sinalizou tinha a ver com 2022. Agora, se a nossa postura de seriedade, de acolhimento, de fé, é só naquele momento, só vai respingar resultado naquele momento. Depois que a gente sair dali, a gente volta de novo a mover as coisas na nossa própria força. E eu não sei você, vou falar de mim. Quando eu estou fazendo as coisas na minha própria força, bate um cansaço, um desânimo, um senso de incapacidade. Porque João 15,5 vai dizer, sem mim nada podeis fazer. É a maior tolice que a gente repete, é tentar ficar desbravando as coisas na nossa própria força. Aí eu quero que você abra em Efésios 3,20. Lembra que a nossa mensagem é interrompendo em Deus o ciclo do fracasso. Eu nem quero perguntar quantas vezes você já fracassou. E eu nem quero lhe dizer também quantas vezes eu já fracassei. Mas você sabe onde é que está o peso disso? É como o diabo é diligente para usar essas coisas, para apresentar de tempos em tempos o mesmo quadro para dizer vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E assim ele rouba a nossa postura, a nossa agressividade, a nossa intrepidez, porque a gente a gente fica comprometido pelo medo. Quantos estão entendendo? Efésios 3,20, que foi o texto que Deus trouxe ao meu coração falando sobre esse ano, diz assim, aquele que é capaz, está falando de quem? De Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Essa não é a palavra que nós recebemos? O ano da medida de Deus, que é o quê? Que é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora olhe para mim aqui. Olhe mesmo para mim. Olha aqui. Olha para mim. O texto não para aqui. Ele está falando sobre a capacidade que Deus tem de fazer infinitamente mais. E isso pode dar para mim e para você uma postura passiva de apenas se alegrar com a palavra e ficar esperando. Quando é que Deus vai fazer infinitamente mais? Quando é que Ele vai derramar essa medida que é além daquilo que eu posso pensar? A gente precisa olhar para o restante do texto e ver que ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Então isso quer dizer que esse infinitamente mais, que essa medida, que esse derramar sobrenatural, não é algo que vai acontecer unilateralmente, apenas por uma decisão e vontade de Deus, não, é algo que Ele vai fazer em nós e através de nós, porque o texto diz que é segundo o poder que opera em nós. Quantos entenderam? Sim, entenderam mesmo ou não? Então tem a ver com a minha e a sua busca pela ativação desse poder. E quanto mais eu e você cremos nessa palavra e buscamos a ativação desse poder, mais capacidade de experimentar. Alô, estão aqui? Esse infinitamente mais. Não é sem a minha participação, não é sem a minha fé. Essa palavra não é sobre a espera de um milagre. Isso aí é um filme que tinha antigamente, a espera de um milagre. Não, essa palavra é sobre se apossar de um milagre. Porque Deus vai fazer isso. Diga, Deus vai fazer isso. O quê? Diga assim, Deus vai fazer infinitamente mais, de acordo com o poder que opera em mim. Agora eu pergunto e não responda. Tem algum poder operando em você? Não responda, só pense.
Porque é possível que a gente chegue em 31 de dezembro desse ano com a sensação de frustração e até questionando a palavra que Deus deu, olhando e dizendo, não aconteceu. E eu declaro que isso não vai acontecer sobre a sua vida, ou com a sua vida, porque você está debaixo dessa palavra. Não é vontade de Deus que a gente chegue no fim do ano e diga, Deus falou sobre uma medida que é infinitamente mais, mas não aconteceu. É porque a gente ficou só na primeira parte do texto, ele diz, de acordo, segundo, a partir do poder que opera em vós. Então, aquilo que Deus vai fazer para que a gente receba em 2022, não é e nem nunca será independente de mim. Quantos entenderam? Conseguiram entender? Deus tem algo grandioso para fazer, mas Ele não vai fazer com a minha e a sua indiferença. Ele não vai fazer atrelado a minha e a sua negligência. Essa palavra é um pouco chocante hoje, mas tem tudo a ver com o que Deus está fazendo em nós e para nós. Então veio no meu coração falar alguns tópicos aqui, para que a gente, na verdade, não são tópicos que vão mostrar alguns posicionamentos que a gente precisa ter para romper o ciclo de fracasso. Diga, posicionamentos. Por favor, repita, quando eu pedir para você repetir. Diga assim, posicionamentos que eu preciso ter para romper os ciclos de fracasso. É o que a gente vai ver agora. Alguns posicionamentos que eu preciso ter para romper o ciclo dos fracassos. O que isso é? É exatamente eu ativando o poder que opera em mim para que Deus faça infinitamente mais. Seria muito bom que você estivesse anotando, para você colocar aí o primeiro ponto que a gente vai ver. Para que eu interrompa na minha vida os ciclos de fracasso. Isso aqui não está em ordem de importância, está na ordem da direção que Deus me deu. Isso aqui também não são as únicas coisas, são as que Deus, ou melhor, não são todas as coisas, são as que Deus colocou no meu coração para hoje. Talvez eu nem consiga falar tudo hoje, mas você anota aí, a primeira posição que eu preciso tomar para interromper os ciclos de fracasso na minha vida, é descobrir como Deus me vê e alinhar o meu conceito ao conceito de Deus. Diga, eu preciso descobrir como Deus me vê. E intencionalmente, diga, começar a me ver como Ele me vê. Porque assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. E deixa eu te dizer algo, muitas vezes as circunstâncias vão trabalhar no sentido de que a gente sempre se veja aquém. Sabia que o diabo começou o plano dele de comprometer o propósito de Deus muito cedo na sua vida? Cada vez que a gente tentou fazer uma coisa que deu errado, e é normal dar errado, só que o diabo é oportunista. Ele se aproveita das coisas que não saíram como a gente planejou para transformar uma coisa que não deu certo na sua identidade. As circunstâncias não lhe definem. Você não é o que deu de errado na sua vida. E nós estamos, amados, noutra realidade. Deixa eu dizer a você é de Pelotas, eu sou da Paraíba, aquela ali é de Natal, mas na verdade, espiritualmente falando, nós fomos transportados do império das trevas e plantados no reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer? Que não importa a sua naturalidade, não importa a sua nacionalidade, não importa onde geograficamente você esteve, nasceu ou está, ou por onde você passou, o que importa é que você foi arrancado pela obra de Cristo do império das trevas e foi plantado no reino do Filho do seu amor. E agora a gente precisa começar a se ver a partir desse prisma, desse filtro, que eu e você, o nosso passado, ele não vai se apagar, mas a Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Você já parou para perguntar o que é que Deus pensa sobre mim? Porque eu sei que o seu pai, seu marido, seu patrão, todas as pessoas que estão debaixo da influência do diabo, eles já conseguiram construir alguma coisa na sua vida contrária àquilo que Deus pensa. Eu tenho certeza disso. Por que você tem tanta certeza, pastor? Porque foi assim comigo, é assim com você, e nem eu nem você estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos. Agora vamos para a palavra para você entender. Salmo capítulo 8. Qual é o tópico que a gente está vendo?
Posições para encerrar os ciclos de fracasso. Descubra como Deus lhe vê. E alinhe a sua visão, a visão dele. Amém. Veja, Salmo capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó, vou lendo para a gente ganhar tempo. Diz assim: quando eu contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, versículo 4, pergunto, quem é o homem para que nele te importes? Vamos ser honestos, muitas vezes não é isso que a gente pensa sobre nós. Quando a gente se acaria com a grandeza de Deus, se compara com a grandeza de Deus. Eu já ouvi gente dizer assim: você acha que Deus vai se preocupar com alguém como eu? Você acha que Deus tem tantas ocupações e está preocupado comigo? Isso é uma doutrina de homens, ou melhor, isso é doutrina de demônio, porque é contrário à palavra de Deus. O que a Bíblia diz para cair os butiá do nosso bolso, para deixar a gente de queixo caído, é que Ele sabe quantos cabelos da nossa cabeça tem. Você sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que a gente acha mais insignificante, que a gente nunca parou para contar, Deus se importa. O cuidado dele é intencional e Ele se importa conosco. Olhando para as obras da sua mão, eu me pergunto: quem é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Isso era o questionamento aqui do salmista, mas muitas vezes é o meu e o seu questionamento. Principalmente quando a gente já está saturado de viver as experiências negativas, saturado de viver os rótulos que os relacionamentos errados nos colocou, os pais insensíveis, os maridos desrespeitosos, as esposas desrespeitosas, principalmente quando a gente já está saturado por essas forçações, e a gente olha para Deus, para o propósito, para a grandeza dessas coisas, e parece que quanto mais a gente olha para isso, menor a gente se sente, e é tudo que o diabo quer. E aqui o salmista estava cercado por essa ideia, e ele estava dizendo: quando eu olho para os céus, para as obras das suas mãos, as grandezas que criaste, o sol, a lua, as estrelas que firmaste, me pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? Só que o texto continua dizendo assim: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Quem? Ele está falando de quem? De nós. Ele estava falando de nós. Eu pensei que estava falando de Jesus. Se aplica também. É uma citação de dupla referência. Mas você vai ver que ele está falando de nós, os homens. Homem aqui que eu digo gênero humano, não é sexo masculino. Veja, tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Mas a ênfase que eu quero dar isso aqui é aquele tipo de pergunta: quem sou eu diante dessas coisas todas? E Deus está falando comigo e com você, para encerrar os ciclos de fracasso, a gente precisa começar a se ver como Deus nos vê. Porque, amados, a maioria das coisas que nos oprime hoje, elas nos oprimem com a nossa permissão. Elas nos oprimem porque a gente permitiu que elas entrassem. E a gente não permitiu que elas entrassem por outra razão, a não ser pela razão que a gente achava que era merecedor daquilo. A gente se vê tão pequeno, tão sem valor, que quando as coisas chegam, a gente simplesmente se mistura no ponto cinza e diz: se acontece com todo mundo, por que não vai acontecer comigo? Porque você é filho de Deus, porque você tem uma aliança com Ele, porque a Bíblia diz: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Ou a gente se levanta com ira contra essas coisas, ou nada vai ter diferença de nós para quem está lá fora. Estão comigo, amados? Deus está falando comigo e com você que 2022 é o ano de quebrar os ciclos de fracasso, mas Ele vai fazer isso de forma infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, mas de acordo com o poder que opera em nós. Então isso tem a ver com eu e você ativando esse poder que opera, começando por a gente alinhar a nossa visão à visão de Deus. Talvez você pense que Deus lhe vê a partir de todos os erros que você cometeu. Pastor, mas você não sabe o tamanho do pecado que eu cometi. Nem quero saber, amados.
Porque se tem alguém que tem realmente autoridade para punir, para condenar pecados, era Deus. E ele disse assim: por amor de mim mesmo, dos seus pecados eu não me lembro mais. E toda pregação, seja nessa igreja, seja em qualquer outra, que enfatiza o pecado, ela nasceu no coração do diabo, porque enfraquece a mensagem de Cristo, que diz que ele pagou, ele carregou, ele foi punido por isso. E faz com que eu e você fiquemos debaixo de uma condição de condenação, de fraqueza, de inferioridade, invalidando a obra da cruz, quase como se a gente estivesse dizendo: não valeu, você tem que ir lá de novo, você tem que sofrer de novo. Você está comigo, irmão? O que faz com que a gente se sinta: eu sou o bichinho de Jacó. Mentira! Mentira do diabo, mentira da religião, dos pastores que falarem assim. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o maior habita em você, que aquele que fez essas coisas que o salmista decidiu: eu não vou ficar o tempo inteiro numa caixa, num templo, eu virei a ti e habitarei em ti. Então, se você é um bicho, um verme, você é o maior verme, o mais poderoso que existe, porque o maior dos maiores mora em você. Agora, se nós queremos encerrar ciclos de fracasso, a gente não pode ficar se vendo a partir do que a circunstância nos provocou em nós. Quantos vocês estão entendendo? Hoje eu estou gritando mais do que todos os dias da vida. Eu não sou tão gritador assim, mas... Veja, diga assim: as circunstâncias não me definem. Sabe por que a gente precisa receber essa iluminação, amados? Porque circunstância nunca vai deixar de existir. Não tem nenhum texto bíblico dizendo assim que um dia as circunstâncias vão parar de existir. Não, o que a Bíblia diz é que em todas as coisas somos mais que vencedores. A promessa bíblica não é que as coisas vão parar, é que você vai crescer a ponto de suplantá-las. Quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, não quer dizer que nenhuma coisa vai se levantar contra nós, quer dizer que nós vamos vencer todas. Mas se a gente já chegar diante das coisas com espírito de avestruz, com a cabeça dentro do buraco, com senso de derrota, já perdeu. E eu e você precisamos, deixa o povo falar, mas deixa os religiosos falar, seja lá que for a religião, até evangélica, deixa falar se quiser falar, mas não se permite se moldar a um espírito que seja contrário ao Espírito de Deus, porque se você quer focar em sofrimento, se você quer focar em humilhação, se você quer focar em coisas pesadas, olhe para o peso da cruz, olhe para o peso daquilo que Jesus pagou, olhe para a humilhação, que isso é substitutivo, isso era para libertar a mim e a você. Juízes capítulo 6. Estamos apenas no primeiro tópico. Para quebrar ciclos de fracasso, repetições de fracasso, precisa começar se vendo como Deus. Alguns de nós aqui, amados, vai ter que dar literalmente um delete em tudo. Ter que ministrar a sua própria vida, como Paulo dizia: o importante é ser nova criatura. Você acha que Paulo dizia isso porque o importante é ser nova criatura? Porque Paulo tinha assassinado pessoas, Paulo tinha jogado os crentes no calabouço, ele ia atrás de cartas para poder ter legalidade, para pegar o povo de Deus e destruí-los. Então o diabo o acusava constantemente, se ele quisesse, ele tinha razão para se apegar a coisas que ia estabelecer um ciclo de fracasso que ia impedir que ele entrasse no propósito. Então ele disse: o importante é ser nova criatura. Alguns de nós tem que hoje, não é amanhã não, é hoje. A gente tem que dar uma pausa e deletar, dá um Ctrl A, seleciona tudo de trás para frente, daqui para trás, melhor dizendo, e apaga. E faz isso por você mesmo. Não fica esperando reconhecimento, não fica esperando que as pessoas lhe vejam assim, porque ninguém pode crer por você. E no céu a gente não vai entrar de mão dada não. Alexandre, a esposa, eu e minha esposa, os que estão em casais aqui, por mais próximos que a gente esteja, a salvação é individual. Eu preciso aplicar essas verdades na minha vida. Agora lembra do efeito dominó? Lembra da reação em cadeia? A gente tem um poder de arrastar. O exemplo, a postura tem o poder de arrastar. Se eu engatar, não precisa ser veloz, só não pode parar. Não precisa ser
rápido, mas tem que ser constante. Eu vou dar um passo hoje, eu vou dar outro amanhã, e eu vou dar outro depois de amanhã. Pode ser que no 10º dia eu esteja cansado desses passos que eu dei, mas eu vou dar de novo. E quando eu continuo, eu começo a arrastar aqueles que precisam estar no propósito comigo. Amém. Juízes capítulo 6. Versículo 11. A nação de Israel aqui estava passando por um momento delicadíssimo, onde os midianitas tinham literalmente acabado com a moral de Israel. Eles destruíam as suas plantações só para ver eles ficarem sem ter o que comer, só para, como as pessoas diziam lá no Nordeste, só para fazer o mal, só para demonstrar a sua superioridade. E Israel estava literalmente subjugado a essa condição. Eles plantavam, os midianitas vinham, eles nem roubavam para si, eles pisoteavam, destruíam, para mostrar: nós somos superiores, vocês são fracos, nós estamos sobre vocês. Estão comigo? Nesse quadro, em Juízes no capítulo 6, no versículo 11, um anjo apareceu, um homem chamado Gideão. Diz assim, então o anjo do Senhor veio, e vale salientar que aqui é artigo definido, o anjo, não é um anjo, o anjo. Quando a Bíblia diz o anjo, no Antigo Testamento, é o que a teologia chama de teofania, que é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, ainda que limitada, mas não é o anjo do Senhor. E aqui ele diz: então o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de pisar uvas. Olha aqui uma coisa, para você já entender. Uma das coisas que evidencia que a gente está debaixo de jugo é quando as coisas estão fora do lugar. Ele estava pisando uvas, ou melhor, ele estava malhando o trigo num tanque de pisar uva. O trigo não se malhava num tanque de pisar uva, o trigo se malhava ao ar livre, porque esse processo é um processo de tirar a casca, batendo, e depois faz uma espécie de transporte de um recipiente para outro, para que o vento tire a palha e fique só a semente. Mas o texto diz que ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uva, porque esse era reservado, era escondido, era num lugar onde os inimigos não pudessem ver. Então isso mostra o quê? Alguém que está subjugado por uma circunstância. Subjugado, preste atenção nisso. Amados, quantas vezes, nós estamos por cima e não por baixo. Não fui eu que disse isso. A Bíblia diz que Deus nos fez cabeça e não cauda. E quantas vezes nós estamos literalmente acuados, assustados com o amanhã, com medo que o pior aconteça. E, literalmente, definidos pela circunstância. Mas o tópico que a gente está vendo é: descubra como Deus lhe vê. E independente do que está fora, alinhe sua visão com a visão de Deus. O quadro era esse: estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12. O anjo do Senhor, de novo, apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Quando a gente está nessa situação, escondido, fazendo as coisas debaixo de um quadro de subjugo, de pressão, e alguém diz: Deus está com você, o que é que parece? Que Deus está conosco? Não, parece que Ele está em qualquer lugar, menos com a gente. Quando as circunstâncias estão nos oprimindo. Agora, veja a continuidade do texto: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. O cara era um coitado que estava prensando uva, ou melhor, malhando trigo num tanque de prensar uva, porque estava com medo. E agora chega alguém e diz: você é um poderoso guerreiro. E diz: Deus está com você. Aleluia! O que é isso? É apenas Deus se manifestando para dizer: o que você pensa que você é, pelo que a circunstância está produzindo em você, não é a verdade que Deus considera. Isso aí, na verdade, veio para tirar de você o autorretrato, para comprometer seu autorretrato, para você dizer: não posso, nunca vou conseguir, está vendo como as coisas estão, e se eu sair daqui eu morro. Mas ele disse: você é um poderoso guerreiro. Eu acho que ele ficou procurando assim: está falando com quem? É comigo mesmo?
poderoso guerreiro. Aí ele falou, Senhor, versículo 13, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos de Midian. Eu digo, Deus abandonou eles? Não, porque ele disse, o Senhor está com você. Então, é possível que Deus esteja conosco o tempo inteiro e a gente se coloque debaixo de uma situação de sujeição às circunstâncias, a pessoas, ao medo. Não porque Deus não está ali, mas porque a gente se permitiu sucumbir àquilo que nos afronta. Vou dizer de novo, porque assim se constrói pessoas maduras. Não se constrói pessoas maduras dizendo assim, tudo é um mar de rosa, tudo é uma coxinha azul, brancas com bolinha azul. Não, amados. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A Bíblia fala sobre a oposição que o sistema vai trazer. Isso não, Jesus quando disse essas coisas, ela não disse para a gente ficar com medo. Ele disse, pelo contrário, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz e não percam o ânimo. Agora, eu venci o mundo, Jesus disse. E depois ele disse, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Estão comigo? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos de Midian. E o Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá. Quantas vezes a gente olhou para a situação, a circunstância e disse, não tenho mais força. Deixa eu te dizer que o que você está vendo não é o que Deus está vendo. Deixa eu te dizer que nós não somos o que a gente está sentindo, não. Nós não somos o que a circunstância está dizendo, não. Agora a gente precisa estar diante do que Deus diz. Para que a gente possa alinhar a nossa visão, a visão dele, e a gente possa interromper esses ciclos. Enquanto Gideão se via como uma pessoa derrotada que estava trabalhando escondido para não perder o pouco que tinha, Deus se manifestou para dizer, você pensa que está só, mas eu sempre estive com você. E você pensa que não é nada, mas eu vejo você como um poderoso guerreiro. E você pensa que não tem força nenhuma, e eu estou dizendo, com a força que você tem, vá. Amém. Amados, quando o texto diz, segundo o poder que opera em nós, ele vai manifestar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É algo que eu e você temos que fazer hoje, agora, com o que a gente tem. Deus tem repetido isso a cada culto. Nós estamos esperando que algo novo se manifeste, mas a gente não tem trabalhado com o que a gente tem. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti, sobre mim. Eu oro, amados, e declaro isso em nome de Jesus. Toda cegueira que nos torna inativos, indiferentes, distraídos, caindo por terra em nome de Jesus. Porque talvez se eu fosse Gideão aqui, eu também estaria dizendo, Senhor, provisione algo mais para que eu saia disso. Ei, Deus está falando comigo e com você. Provisione algo mais para que eu saia disso. Ele está dizendo com a força que você tem, com a força que você tem. Ele não disse a força que você tem é tudo que você precisa, não. Para resolver, não. Ele disse, com a força que você tem, você deve ir. Porque Deus sabe que quando eu e você botamos o pé no caminho, com a força que a gente tem, Ele nos encontra no caminho. E Ele derrama poder. Porque é um ciclo, amados. Quanto mais nós nos negamos de continuar, mais recurso vai se manifestar, mais coisas vão chegar. Agora, enquanto mais a gente se enclausura, quanto mais a gente se esconde, a gente fica com pena de si mesmo, esperando que Deus faça algo. Quando Ele está esperando que a gente se mova. Quem você é? O que a sua conta bancária diz? Quem você é? O que os fracassos nos relacionamentos têm dito sobre você? Por favor, receba essa palavra hoje. Seleciona daqui para trás e dá um delete. Porque o diabo é perito em dar Ctrl Z. Ele vai querer desfazer as coisas e mostrar que aquilo ainda está ali. Mas diga assim, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Diga assim, e a fé? Diga assim, a fé é a certeza do que não se vê. Quando nós temos certeza do que não se vê, isso passa a ser visto. A minha sua oração hoje vai ser assim, Senhor, eu estou me vendo assim como Gideão, mas como é que o Senhor me vê mesmo? Porque eu quero alinhar, eu quero encerrar os ciclos de fracasso na minha vida, começando por alinhar. Deixa eu dizer a você, sabe por que Deus não está olhando para você com um olhar de condenação?
porque Jesus já pagou a minha e a sua culpa. E Romanos 8:1 diz, não há condenação. Pode dar cachorro em 30, amados. Nessa igreja, no outro ou em qualquer outro lugar. O que Jesus fez está feito. Ele carregou a minha e a sua condenação. Não há culpa sobre nós. E nós precisamos se levantar com esse entendimento. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se tem condenação, não tem intrepidez. Se tem condenação, não tem ousadia. Se tem condenação, não tem autoridade. Mas a Bíblia diz, não há condenação, não há condenação, não há condenação. Se você está em condenação, é porque não está em Cristo. Se está em condenação, não está em Cristo. Se você está em Cristo, não há condenação. Quando nós estamos em condenação é porque a gente está vivendo pela força do nosso próprio braço. A gente está querendo melhorar as coisas pelo nosso próprio mérito. A gente está querendo conquistar coisas a partir do que a gente acredita que é certo. E o que Deus quer é que a gente se volte para a obra de Cristo. Acolha, receba humildemente. E comece a procurar o seu retrato verdadeiro. Como é que Deus me vê? Porque é assim que eu vou andar. Primeiro tópico. O segundo, seja criterioso. Aprender a ser criterioso quanto às pessoas com quem a gente se relaciona e faz parceria. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre posicionamentos que a gente tem que ter para quebrar os ciclos de fracasso. Primeiro é nos ver como Deus nos vê. Segundo, ser criterioso quanto... Eu não estou dizendo para a gente se posicionar como melhor do que os outros, mas eu estou mostrando a você a perspectiva bíblica, que pessoas são contagiosas. Diga, pessoas são contagiosas. Isso é uma verdade, amados. Com quem você está, vai exercer algum tipo de influência sobre você. Então, se eu estou focado em quebrar ciclos de fracasso, eu não posso estar constantemente me expondo a pessoas que trabalham no sentido de minimizar o poder do propósito de Deus na minha vida. Pessoas que tentam transformar tudo em natural, pessoas que tentam falar apenas por uma perspectiva normal, física, ela está roubando de você a sua espiritualidade. Quanto mais natural a gente fica, menos possibilidade a gente tem de receber milagres, intervenções. Diga, pessoas são contagiosas. Então eu preciso ser, seletivo. Isso não quer dizer, vou repetir, que você é melhor que os outros. Não, nós estamos falando sobre uma perspectiva de propósito. Se eu quero avançar, se eu quero interromper os ciclos de fracasso, amados, eu não posso estar comungando. Não quer dizer que eu vou cortar as pessoas da minha vida. Quer dizer que eu não vou fazer parcerias com elas. Quer dizer que eu não vou emprestar os meus ouvidos a elas. Porque se você se associar à pessoa certa, ela vai lhe contagiar para lhe projetar para o propósito. Mas se você se associar com a pessoa errada, ela vai lhe jogar para trás, ela vai fazer você ter pena de você mesmo, ela vai fazer você ficar sempre sujeito ao que o sistema impõe, e os armazéns do céu abarrotados das bênçãos que é para você e para mim, sem nunca chegar para nós. Exemplo bíblico, Números capítulo 13, eu vou tentar só falar porque não vou ter tempo para ler tudo. Mas em Números capítulo 13, a nação de Israel saindo do Egito, em direção à terra prometida, em dado momento, Moisés, que era o líder do povo, mandou 12 espias. Você já deve ter lido isso, alguém já deve ter ouvido sobre isso. 12 homens para espiar a terra, para ver como a terra era. Eles já tinham uma palavra de Deus que dizia como essa terra era. Essa terra era boa, manava leite e mel. Isso eram as características, vamos dizer assim, naturais da terra. Mas além dessas características, eles já tinham uma palavra de Deus: eu dou a vocês. Entende isso também? Lembra do segundo poder que opera em nós? Deus já tinha dito, essa terra eu dou a vocês, mas eles tinham que sair e tomar posse. Eu vou dizer isso só para efeito didático, uma ilustração didática. Deus nos dá as coisas assim, ó. Eu dou a você e vou colocar aqui na mesa. O seu papel é vir buscar.
Coisa simples, que se crente entender isso, vai começar a mudar. Porque quando Deus diz assim, eu dou a você, Ele está dizendo, todo o poder que precisa para esse rompimento acontecer é de mim. Todo o poder para vencer o inimigo é de mim. Todo o poder para tirar as doenças é de mim. Todo o poder para quebrar o fracasso é de mim. Agora, a sua parte é se posicionar para receber isso. Estamos falando sobre o que agora? Sobre pessoas contagiosas. Aí Deus deu a terra. Disse a ele, é de vocês. Agora vão espiar para quê? Para tomar posse. E ele mandou 12 pessoas, um líder de cada tribo. Eu estou tentando ser rápido aqui. E eles foram, viram a terra. Disse que era uma terra tão boa que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar numa verga, numa vara. Que era exatamente como Deus tinha falado. Manava leite e mel, era uma terra de abundância. Agora, eu vou ler para vocês verem. Diz assim, ó. Versículo 27. Diz assim, e deram o seguinte relatório a Moisés. Quem deram? Quem deu o relatório? Os espias que foram olhar a terra. Eles disseram assim, entramos na terra a qual nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é um povo poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos lá os descendentes de Enac, que eram os gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas e os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Porque às vezes, amados, a gente tem essa inclinação para pontuar só o que é negativo. Foi feito um monte de coisa, mas a gente só tem a capacidade de ver o que não deu certo, o que não ficou bom. Então eles viram que a terra era boa, era exatamente como Deus tinha falado, tinha uma palavra de possessão, mas onde é que os olhos deles ficaram? Nas oposições. Hititas, não sei o que, esses Ita todo, tudo inimigo. Jebuseu, amorreu, fariseu, sei lá, era tudo inimigo. Mas Romanos 8 vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, crente, a ênfase não é quem será contra, é quem é a favor. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Obrigado, Pai. Olha o que eles fizeram. Mas os homens que tinham ido, os cananeus vivem, versículo 30, então Caleb, que era um dos 12, Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Por que ele disse é certo que venceremos? Porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado. Versículo 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela habitam. Todos os que vimos lá são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos como gafanhotos. Você está aqui comigo ainda? Amém. Qual é esse ponto que a gente está vendo agora? A gente está vendo posicionamentos que tem que ter para quebrar ciclos de fracasso. Vimos que a gente precisa alinhar a nossa visão à visão de Deus. E agora a gente está vendo, pessoas são contagiosas. Se a gente quer avançar no propósito, a gente tem que ver a quem a gente está emprestando nossos ouvidos, ver a quem a gente está dando o nosso tempo. Aqui Deus já tinha dado uma palavra de possessão, a terra era muito boa. Mas eles enfatizaram as coisas negativas e ainda difamaram a terra. São grandes demais, nós somos gafanhotos diante dele. Sabe aquele tipo de, você não vai conseguir não, você, Graciele, que nunca pegou no microfone, Roger, que não tem uma faculdade, irmã Tânia, Lelete, que tem tal coisa, Melissa, que eu não vou nem dizer o que, eu brinco com ela. Veja, amados, seguindo, capítulo 14 agora, terminando o 13, diz assim, naquela noite, toda a comunidade de Israel começou a chorar em voz alta. Isso era o quê? Um choro de alegria, um choro de emoção. Aqueles abençoados, para não dizer amaldiçoados, conseguiu inflamar de forma negativa toda uma nação.
de milhões de pessoas. Tinha 2 milhões de homens, acima de 20 anos. Se vê aí que cada um tinha uma esposa e mais um filho, já ia para 6 milhões de pessoas. E 10 endemoniados, 10 pessoas com uma perspectiva negativa, 10 pessoas que estão contra o propósito, fez uma nação esmorecer. Eles choraram em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade de Israel disse: quem dera tivesse morrido no Egito. Miséria! Eu rejeito isso, eu rejeito sobre a minha vida, eu rejeito sobre a sua vida. Esse espírito que força a gente voltar para o que estava, a suposta posição de conforto, só para não ter que enfrentar o desconforto de possuir. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como depois de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante da Assembleia de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, eram 12 espias, só esses dois, Josué e Calebe. Josué e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as próprias vestes. Isso era uma expressão de tristeza, de contrariedade, e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Aleluia. Dois homens, a Bíblia diz, nele tinha outro espírito. Isso não era outra entidade, amados, era um espírito de propósito, era um espírito de fé, era um espírito que não negociava a palavra em favor das circunstâncias, não! Eles tinham convicção, saiu deles a proteção, eles sabiam que Deus estava do lado deles. Amados, nessa época as nações se pelavam de medo de Israel. Se pelava, era meia dúzia de pessoas, as nações se pelavam de medo. Por quê? Porque Deus estava batalhando as batalhas de Israel. Não, aquela igreja com meia dúzia de pessoas, não, isso, não, aquilo não vai dar. Você, quem é você? O problema não é quem é você. O problema é onde você está. O problema é quem está com você. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Você está batizado em Cristo. A Bíblia diz que aqueles que se batizaram em Cristo, de Cristo foi revestido. E eu não estou falando de batismo nas águas, não. Eu estou falando que você está escondido nele. Em nome de Jesus, seja liberto dessa mentalidade religiosa de batismo nas águas como uma coisa milagrosa. Não! O milagre da nossa salvação não é o batismo, não. É estar em Cristo. Você pode ser batizado 200 vezes, se você não tem consciência da pessoa de Jesus, isso não faz diferença nenhuma. Agora esses homens se levantaram e dizem: eia! Eia é uma palavra daquela época, como dizer assim: acorda! A terra é excelente. Então somente não sejamos rebeldes. Olha aqui para mim, não encerrou ainda, fica ligado. Pessoas são contagiosas. Sempre que você se associar com alguém que está vivendo em linha com a palavra, as áreas de desordem na sua vida vão ser confrontadas. Sabia disso? As áreas de desordem vão ser confrontadas. Não é a pessoa metendo o dedo na ferida, é só ela vivendo. Se você tem na sua vida um contexto de desrespeito no casamento, de ciúme ou de qualquer outra coisa, você começa a conviver com um casal que não tem isso começa a produzir um desconforto em você. Mas a continuidade vai fazer com que essa natureza repouse sobre você. Quantos estão entendendo? Por isso que a gente tem que discernir com quem a gente deve estar e se juntar com quem vai nos projetar para o propósito. Amados, a gente não pode estar dentro de um contexto do reino, movido pelos princípios do sistema. E se eu magoar fulano? E se você magoar Deus?
E se você magoar o propósito? Ah, recebi uma visita, não estou mandando recado para ninguém, mas porque isso tem acontecido demais. Na hora do culto eu não pude dizer, porque senão eu ia magoar, mas magoou o propósito, magoou Deus, está sempre empurrando para lá, porque eu não quero ser mal educado. Então é melhor você ter o propósito comprometido em nome da boa educação. Porque, amados, a Bíblia diz que Deus nos trata a partir de como a gente trata Ele. Você vai ver que quando a gente tem necessidade, a gente quer Deus se manifestando em primeiro lugar. Mas Deus não vai se manifestar em primeiro lugar quando a gente tem necessidade. Ele vai encontrar o lugar que Ele está em nós para se manifestar. Se nós queremos uma intervenção de Deus prioritariamente, Ele tem que ser prioridade em nós. Se a nossa vida fosse um prédio e Deus está no 5º andar, aí tem um incêndio no primeiro. Deus, um incêndio. Não, mas olha onde eu estou aqui. E quem me colocou aqui não fui eu não, foi você. São verdades chocantes, mas Deus está trazendo, nos sacudindo para a gente interromper os ciclos de fracasso. Qualquer pessoa, qualquer circunstância, eu digo com ousadia, e você tem a liberdade para pensar o que quiser. Qualquer pessoa, qualquer circunstância que lhe afastar do propósito, que lhe comprometer do sentido da palavra, deve ser evitada. Deve ser evitada. Porque nós precisamos nos mover com perspectiva de futuro, com perspectiva de eternidade. Nós não vivemos o momento, amados, nós vivemos o propósito. Diga, o propósito é mais importante do que a proposta. Às vezes a gente troca o propósito pela proposta. É algo de momentâneo, é algo... Não é mais tempo da gente ficar nesse ciclo. Eu estou rompendo em nome de Jesus. Eu vou avançar. Vou parar. Domingo a gente continua. Fique de pé.